Pronto, está gravando. Então, boa noite de novo para todo mundo que está aqui, todo mundo que vai assistir depois. A gente vai continuar a aula da semana passada, que a gente iniciou com o tema Fazer a Vontade de Deus. E hoje temos mais alguns slides para conversar, reforçar algumas ideias que a gente já conversou e ouvir vocês, se vocês se sentirem à vontade de participar e compartilhar suas angústias, suas dificuldades nesse processo de saber se perceber, né? Quando a gente está resistindo à vontade de Deus, à vontade da vida, aos instrumentos que chegam à nossa vida, ou quando a gente está fluindo com eles. Então, nesse primeiro slide, a gente já inicia com mais 3 palavras, aqueles conceitos que a gente vem conversando, né? Essa visão que a gente tem sobre eles. Então, sobre o mundo. Tem uma concepção inversa. Ninguém quer executar o próprio trabalho. Nos sentimos deslocados e queremos mudá-lo. Resistência. Não queremos viver o presente e desejamos triunfar, não importa o modo. A dor é uma perda, um insucesso. Haja vista que sempre há uma possibilidade de vitória. Somos competitivos e queremos fazer o menos possível em vantagem própria e em prejuízo dos outros. Então, acho que essa descrição, ela nos descreve perfeitamente na forma que a gente conduz a vida e como o nosso mundo funciona, tanto o nosso mundo externo quanto o nosso mundo interno. A gente tem muita preguiça mental de fazer novos movimentos, ou mesmo de se perceber nesses movimentos, nesses padrões antigos que a gente repete, sem nem pensar. A gente quer só fazer o mesmo, acordar todos os dias e fazer as mesmas coisas. Se algo sai do planejado, sai da nossa rotina, a gente se estressa, a gente se revolta. Se a gente sai para pegar um ônibus e a gente perde o ônibus, a gente fica revoltado, fica estressado, o dia já acaba, porque você já começa ele com aquela raiva, com aquela angústia. E por que isso, né? Por que a gente tem tanto essa pressa? Por que a gente está sempre correndo? Por que a gente está sempre buscando algo? O que é isso que a gente está tão inquieto o tempo todo? O que faz a gente se sentir assim? E muito disso está atrelado a esse vazio que a gente tem e essa falta de olhar para nós e se perceber com esse carinho, com esse cuidado de se entender, se compreender, olhar os nossos momentos difíceis, os dias não tão bons que a gente tem, esses sentimentos que vêm à tona, saber lidar com eles e não só extravasar ou só vivê-los como uma rotina, como faz parte. Às vezes eu fico pensando assim que o nosso mundo de hoje, estranho é você não estar estressado, né? Estranho é você não estar ansioso, estranho é você não estar revoltado, e isso virou o nosso normal, é comum, é estranho quando alguém está bem, né? A gente também não sabe até que ponto as pessoas estão bem, porque hoje a gente, né? Hoje não, né? Nós usamos muitas máscaras, então fica difícil, mas enfim, no geral, esse é o comum. O comum é estar estressado, é estar nervoso, é estar ansioso, é estar sempre correndo atrás de algo, sempre fazendo algo. E a gente não para pensar como a gente está levando a nossa vida, o que a gente está fazendo, o que a gente quer, o que a gente espera. Várias vezes assim que eu paro para pensar, o que eu estou fazendo, né? O que eu estou fazendo aqui? Qual que é o motivo, o propósito de eu estar aqui? Será que eu estou alinhada a isso ou eu estou aqui só me distraindo e só buscando as coisas materiais, só envolvida com as coisas materiais e deixo de lado essas observações e percepções que a todo momento eu posso fazer? Então,
É a gente se permitir ter essas pausas de refletir sobre como que a gente está levando a nossa vida, o que que a gente está fazendo, quais caminhos que a gente está trilhando, como que a gente acorda, né? Como a gente inicia o nosso dia, se já é nesse estresse, estressado, pensando nas mil coisas que a gente tem que fazer, ou se é com calma, agradecendo por mais um dia, por poder ter a oportunidade de estar vivo. São essas pequenas coisas assim que parecem bobas, né? Mas não são. São momentos que a gente dá uma pausa para nossa mente, a gente respira através do nosso coração e consegue aos pouquinhos assim se desligar desse automatismo que a gente tem e dessa energia coletiva que, querendo ou não, a gente está envolvido, né? E se a gente só se deixar levar por isso, sem ter essa consciência de que a gente tem o poder de decidir se a gente vai embarcar nessa onda ou não, nessa vibração ou não, se a gente só vai, realmente é tudo muito difícil, é muito doloroso, é muito esforço, mas se a gente decide que quem comanda a nossa vida e a energia que a gente vai estar vibrando somos nós como senhores do nosso universo, da nossa mente, do nosso coração, então a gente pode sim viver nesse caos que a gente chama, mas com tranquilidade, com sabedoria, sabendo olhar para cada situação como uma nova oportunidade de fazer diferente ou de se conhecer de uma forma diferente. Eu vou ir falando, assim, falando, mas eu vou sempre falar isso. Quando que vocês quiserem participar, falar, fiquem à vontade, pode abrir o microfone e falar, não precisa nem levantar a mão, pode interromper que não tem problema nenhum. E a vida, aqui é uma nova perspectiva, uma nova não, uma outra, né, que a gente ela já apareceu em outro momento da aula, mas aqui por uma outra perspectiva. A vida é uma missão, com objetivos e realizações ultraterrenas. Antes de operários humanos, somos operários de Deus. Os nossos deveres, eles devem ser executados no fluxo da vida e alinhados à lei de Deus. Esta é a vontade de Deus, com equilíbrio, paz e segurança. Este é o segredo da felicidade. Então aqui a gente já tem um spoiler do que é essa vontade de Deus, afinal, como fazer a vontade de Deus? É muito simples, né? É o que a gente brinca aqui em todas as aulas, brinca com o Jorge, que ele sempre fala que é tudo muito simples e muito fácil, é porque tudo que vem de Deus, tudo que as leis de Deus, Deus e as suas leis regem o nosso mundo, tudo é simples e fácil. Somos nós que complicamos, que nos opomos a elas, que queremos ser deuses do nosso universo, e com essa resistência, essa arrogância, esse nosso ego incontrolável, a gente se opõe à vida e faz com que tudo seja muito difícil, muito penoso, muito doloroso. A gente não valoriza as experiências que a gente está vivendo, as pessoas que a gente tem do nosso lado, sejam as pessoas que a gente ama ou até as pessoas que a gente ama, a gente tem conflito, né? Mas pessoas que a gente considera então nossos inimigos ou que a gente não gosta, a gente não agradece por isso, a gente se coloca contra e a vontade de Deus, ela só quer que a gente esteja feliz, que a gente saiba compreender a cada momento o que é esse significado de Deus na nossa vida. Deus está em todas as coisas, em todas as situações, em todas as pessoas. Então, se a gente souber identificar essa centelha divina em cada situação, em cada acontecimento da nossa vida, a gente vai estar sabendo perceber essa vontade, vai poder estar se alinhando e colocando ela em prática. Porque quando a gente está alinhado à vontade de Deus, quando a gente está em convergência com as leis de Deus, tudo flui na nossa vida, né? É como a gente conversou na semana passada.
Não quer dizer que os problemas não vão existir, que as dificuldades não vão existir, mas a gente vai se colocar de uma forma mais compreensiva, mais harmoniosa, mais leve, vai se colocar em favor da vida, né? Nesse fluxo de equilíbrio, paz. Não vai mais estar buscando essa segurança e essas falsas felicidades em coisas que a gente sabe que são momentâneas, são ilusões, e, e também não reforçando tanto esses nossos padrões conhecidos, dos nossos instintos. Então a gente vai saber se perceber a cada momento um aprendizado. Jorge, não sei se tu quer falar alguma coisa, tu que não estava na semana passada. Não, Denise, eu só quero escutar. Tá muito bom. Vai em frente aí, tá lindo o seu trabalho. Parabéns. Ninguém quer falar, tá todo mundo mudo hoje. Mas então tá, vamos continuar. Professora tá perfeita. Obrigada, Carly. Então, aqui uma mensagem para nós, uma dica. Confie na opinião de Deus. E como é difícil, não que é difícil, né? Porque nada é difícil. Mas como é complexo para a gente, né? Nesse nosso mundinho que a gente vive tão contraído e tão fechado nas nossas perspectivas e nos nossos pensamentos, se abrir para essa confiança na vontade de Deus. Por mais que a gente diga, né, que a gente fale, mas eu oro, eu faço oração, mas o quanto realmente a gente confia em Deus. Porque uma coisa é orar as orações que a gente faz, os momentos que a gente tira para abrir o nosso coração, mas no dia a dia, na vida ali, quando o problema está pegando, quando a situação está ali aflorada, ou quando a gente está envolvido nos nossos pensamentos ali, nos nossos problemas, nas nossas ansiedades, como é que é essa nossa confiança em Deus? Ela muitas vezes não é. A gente desconfia, a gente não confia, né? A gente se acha que a única pessoa que a gente pode confiar, né, de uma forma bem egoísta e contraída, é em nós mesmos, que se a gente não fizer algo, não fizer algum movimento, as coisas não vão acontecer. Ou se a gente não, se não for da forma que a gente imagina, não vai ser ou não é o melhor. E a gente está completamente equivocado, enganado, porque assim como os movimentos da vida vão acontecendo e a gente vai se percebendo, a gente sabe que as coisas não acontecem como a gente quer. Elas podem até, em determinadas situações, acontecer, depender sempre, claro, dependem do nosso esforço, mas a vida, ela acontece por si só, ela tem os melhores movimentos e as melhores situações de acordo com o momento evolutivo de cada um. E a gente duvida disso, a gente coloca isso à prova, a gente vai lá, faz do nosso jeito, quebra a cara, e daí depois pensa, não, por que que eu não confiei, né? Por que que eu não entendi, eu não olhei a situação de uma forma diferente? E isso tudo, Flor, pode falar, Carlinhos. basta a gente, né, controlar nossa ansiedade, né? Se a gente controlar nossa ansiedade, a gente vai acreditar. Se a gente não controla a ansiedade, a gente desconfia que vai acontecer. Exatamente, é bem isso, Carlinhos, porque quanto mais a gente dá voz, né, para os nossos pensamentos, para nossa mente, mais a gente vai desconfiar, porque ela quer que a gente, porque ela quer que acredite nisso, né, Sim, com certeza. nesses padrões que estão dizendo que eles são verdade, nesses pensamentos, a própria ansiedade, né, quando ela vem para nós ou quando a gente se sente acelerado, ela está nos convencendo de que a gente está atrasado, que a gente está perdendo tempo. A gente É, sofre por antecipação. é, e aí, se você está envolvido nesse turbilhão, não tem como compreender o todo, né? Não tem como estar em calma, em tranquilidade, não tem como estar fluindo com Deus se eu estou ansiosa, se eu estou Com certeza. nervosa.
se eu estou preocupada com as coisas, se eu não estou, né, se eu estou ali envolvida, então realmente não tem como, né? Ou é uma coisa ou é outra. Por isso a Verdade. gente conversa muito de saber que sempre tem um outro lado, né? De quando a gente está vivenciando esses momentos assim, de aceleração ou de raiva, que a gente saiba que tem um outro lado, tem uma outra compreensão que naquele momento a gente não está vendo. E que se a gente se harmonizar, se colocar em um momento de oração, pedir o auxílio, a gente, aos poucos, talvez não na primeira, mas aos poucos Mas, a gente vai conseguindo com ver, certeza ele vem. vai conseguindo ver o outro lado da situação, ou por que que a gente ficou ansioso ou estressado naquele momento. As coisas vão ficando mais claras, né? Aí entra o E medo aí entra o medo de, de querer de testar, acreditar. de querer testar algo diferente, algo novo. Isso. E tudo isso faz parte do nosso processo, porque a gente já fala sempre, né? Mas é bom repetir para ver, para encaixar assim no nosso coração, não só de vocês, mas no meu também. É, mas tem que ser por Que repetição mesmo. porque senão a gente fica muito focado no resultado e acha que assim que compreendeu as coisas, assim que entendeu, né, aqui na aula, já tudo vai ser muito fácil. Vai, chega lá na situação, se depara e vê que não conseguiu, ou que, nossa, me vi raivoso, ou me vi ansiosa e tá tudo bem, que bom que você tá vendo, né, isso. Que talvez em vários momentos da vida passou de uma forma só, vai seguindo aquele fluxo e você nem percebe. É, mas com todas as aulas que a gente vai, né? É, Caminhando para chegar o correto, né? A gente vai aqui, vai aprendendo todo terça e quinta. A gente não vai fazer a coisa certa sempre, né? né? Mas a gente tá ciente, opa, dá aquela freadinha. Se propõe a observar, né? Isso Sim, claro. é É. muito Às vezes até importante, passa, né? Aí depois passou, tu volta, opa, mas aí tá errado. Aí a gente né? entra no trilho de novo. Valeu, Clô. Obrigada, Carlinhos. E é isso mesmo, esse nosso esforço, assim, e essa nossa vontade de querer persistir, né, nessa evolução, nesse se conhecer, porque é muito engraçado até esse final de semana, eu estava conversando com a minha prima, e aí eu estava contando para ela uma situação que na minha cabeça eu achei que já estava resolvida, evoluída, né, porque eu gosto de me iludir. E aí eu me deparei numa situação que eu, eu fiz não, né? Mas eu tive os pensamentos e me comportei de certa forma da mesmo jeito, daquela forma mental de muitos anos atrás, assim, de quando eu era adolescente. E aí eu fiquei assim, olha só, isso ainda tá aqui. Lógico que tá aqui, né? É porque, sei lá, talvez eu, né, consegui de algum jeito mascarar e mudar as coisas para que eu não visse mais daquela forma, ou sei lá, as pessoas que eu convivi por um determinado momento não me despertaram aquele sentimento. E naquele momento, uma pessoa nada a ver, né, que, sei lá, não teria motivos para eu sentir aquilo, eu senti. E aí eu tive a oportunidade de olhar para aquele aspecto de novo na minha vida. E aí eu fiquei assim, olha só que interessante, que bom, né, que isso aconteceu e que foi dessa forma, porque senão também a gente se coloca muito fácil numa zona de conforto, de achar que determinados pontos a gente já resolveu, que a gente já não se comporta mais daquela forma, e aí tu reforça uma ilusão de uma situação que não é verdade, porque tá ali, ela só tá às vezes a- abafada, ou sei lá, aquele aspecto por determinados tempos da vida ficam, sei lá, não tem situações que despertam ele, né? Porque ele, se eu tivesse realmente resolvido e aceitado com o meu coração, ele não teria voltado, né? Não teria aparecido de novo.
Mas aí eu fiquei assim, depois, né? Lógico, não foi na hora que aconteceu, depois eu fiquei pensando sobre isso e pensei, olha como é importante, né? As pessoas que vão aparecendo no nosso caminho e para nos mostrar essas coisas, né? Para ser esse espelho que a gente precisa se ver. E é lógico que eu não queria ver aquilo, eu não gostei, eu fiquei brava, né? Eu queria afastar a pessoa, eu não queria mais conviver com ela. Porque é lógico, ela tá me mostrando quem realmente sou, e quando as pessoas mostram quem a gente é de verdade, a gente não quer elas do nosso lado. E aí eu fiquei pensando sobre tudo isso, assim, e fiquei assim, gente, olha só, a pessoa é igualzinha a mim. E aí eu tô assim, tipo, revoltada, achando ruim, né? Colocando todos os aspectos exteriores como se fosse ela o problema. E o problema sou eu, né? Óbvio, sempre é. Mas isso é muito bom para que a gente tenha isso sempre em mente, assim, de que sempre estamos evoluindo, né? A gente nunca vai estar estacionado, sempre vai estar aprendendo de outras perspectivas, de formas diferentes. Ainda mais no atual nível de evolução que nós todos estamos, o aprendizado ainda vai ter que ser repetido muitas e muitas encarnações para que ele realmente encaixe e vire o nosso normal. E, e que bom que essas situações aparecem e que conforme a gente vai aprendendo, né, que nem o Carlinhos comentou com as aulas e nessas conversas, a gente tem a oportunidade de perceber e ver esses padrões e esses condicionamentos de uma forma diferente, ou perceber eles na vida, né? Que para mim antes era comum, normal, eu era aquele padrão, para mim não existia uma Claudine diferente daquilo, eu simplesmente era totalmente identificada, eu não via aquela situação, eu achava ela normal e eu achava que é assim que tinha que se comportar. Antes passava batido, né? É, Antes passava e batido, a gente não. Vou passar um pouquinho. Antes passava batido, a gente não percebia. Hoje passa, mas aí quando passou a gente percebe. Aí dá tempo de isso, voltar. isso. Aí hoje tu já percebe assim, opa, temos um conhecido, um velho conhecido por aqui. Amiguinho. É, e Nadine, pode falar, Jorge. esse não ver não é porque você mesmo está rejeitando? Como é que você, não há aí um antagonismo? Você quer ver, mas rejeita, né? Não, na verdade você não quer ver e rejeita. Então, o que a lei de vibração faz, né? De frequência vibratória, já que você trabalha em uma frequência, é trazer por atração a pessoa que é igual a você, o espelho, para que você veja, mesmo forçada, né? Porque você não quer ver. Então, existe uma luta entre a sombra e a máscara, né? Entende? Onde a máscara ela é feita para fugir da sombra. E esse conflito é que todos nós precisamos trabalhar. A sombra ela é necessária, ela faz parte do nosso contexto, como faz o self, que é o si mesmo, que é a centelha divina, que é o amor, que é a nossa consciência, é onde está todas as nossas potências que a gente não usa, não é? Como nós temos uma parte luz, nós temos uma parte sombra, e nós também temos as partes das máscaras. Precisa ver tudo isso como normal, como faz parte, e olhar para essas coisas com bondade, levando luz até elas. E aí você resolve o conflito. Mas, Nenhum Jorge, conflito vai se resolver, peraí, Carlinhos, com fuga. Pode falar, cara. mas isso aparece para a gente resolver, para a gente ver mesmo, né? Então, mas para você resolver, você precisa parar de querer fugir. Porque mesmo que a lei de vibração te mostre, né? Como a Claudine colocou bem, a primeira reação foi de rejeição, de briga, de luta, né? Que é Sim, outro material da sombra. Então, usa-se um material da sombra para corrigir a sombra, usa-se um instinto para corrigir o instinto, entende? Mas não se usa a luz. O que é a luz? A luz é o evangelho. A luz é você amar aquilo, é você se perdoar, é você ser bondoso com você, é você não se condenar de jeito nenhum.
mas ser indulgente e benevolente com você mesmo. Esse é o material da luz. Essa luz vai ser levada para a sombra. E aí você reabsorve, se dilui a sombra da sua luz. Essa energia que está na sombra, é que a gente não entendeu o processo. Eu gostaria que vocês entendessem. Essa energia que está ali, que todos nós surgimos, é a energia que nós precisamos para chegar no superconsciente, que é onde está a parte da intuição, que é onde está o futuro, que é onde está as nossas potências em estado latente. E por que a gente não chega nas potências? Porque a gente não sai de baixo. Não é? A gente usa uma máscara para fugir da sombra. Só que a sombra se descontrola, a sombra recebe sempre mais energia, porque a energia que chega não é diluída a partir da luz, ela não sobe para a luz, para virar virtude. Ela desce para a sombra para virar problema. Isso cria desorientação, desordem psíquica e todos os processos que a gente já conhece. Então, precisa se olhar para todas essas coisas e perceber que tudo isso faz parte. A luz e a sombra faz parte da gente. E não é fugindo, é amando a sombra, se perdoando, gostando do que vê, embora pode parecer muito ruim. E o Mas, silêncio tem um fator preponderante. Pode falar, cara. mas eu Aliás, falo você assim, pode ó, falar para a Clodine, porque a aula é da a- Clodine. Podem até, dar dica. a gente vai, mas vai até a gente chegar nesse ponto de reconhecer tudo isso, vai acontecer várias vezes para que a gente aprenda. A gente vai chegar, mas vamos ter uma caminhada ainda para chegar até essa libertação toda. É isso? Tá caminhando. Você já está caminhando, não é muito, não falta muito. Talvez falta um pouco de vontade, um pouco de amor, de olhar para a sua sombra, Calil, com amor. Se você começar a separar o joio do trigo, não é? Mas com amor, por exemplo, você tem um pensamento ruim, não é? Você sabe que aquilo é joio, é um maligno, é um espírito do mal que habita em você. E você utilizou-se dele em vidas passadas para sair de alguma situação. Vocês lembram da história do sapinho? Ele é o sapinho que está Sim, ali, sim. que você não quer beijar, não quer abraçar. Então, você precisa beijar e abraçar. E abraçar. Faz parte de você. Então, não é tão difícil. Não. Se você colocar vontade e se determinar a fazer, a observar isso, sem colocar nenhuma situação da sombra, não é? E aí você separa o joio do trigo, porque joio, o espírito do mal, as coisas ruins, as invejas, os ciúmes, as irritações, os ódios, você observar aquilo ali. Com a luz que há em você, você absorve isso. Para haver luz, é preciso haver silêncio no seu mundo. Você tem que ir para o coração e silenciar, e observar a mente, observar todo esse movimento negativo que está em nós, faz parte de nós. Não adianta fugir. Ele não vai para lugar nenhum. Não é? E nós Certo. precisamos dessa energia para chegar no superconsciente, para buscar as potências, as virtudes que estão em estado latentes, que é o estado que a Joana chama de individuação, onde você consegue a sua individualidade de novo, saindo da sombra coletiva e do inconsciente coletivo, e se individualizando. E aí você pode usar da sua totalidade a partir do centro. Então, não é difícil, Carlinhos, não é difícil. Se você se determinar a olhar para você com muito amor, com muito perdão, com muita bondade, seja qual for o pensamento que apareça na sua mente, qual for, o pior de todos, você olhe para aquele pensamento com muita bondade, sem dizer nada, nada, não precisa falar nada, só precisa sentir uma grande bondade por ele. Você vai ver que ele some, se absorve. E aí o que é que acontece? A luz chegou na sombra, você aprendeu um novo movimento. O que ocorre é que a Claudine já deu várias vezes essa aula da resistência. Né? Nós temos uma resistência muito grande.
fazer esse processo. Mas eu preciso calar a boca. Claudine, pelo amor de Deus, me desculpe. Valeu, Jorge. Obrigado. Bem capaz, Jorge, tem que falar muito. Você é muito bom. Nossa, tão bom te ouvir. Agora a outra Cris, que tem duas Cris hoje. Cris, pode falar. Cris verdadeiro. Agora, hoje tu é a Cris falsa, né? Eu tinha me esquecido. Oi, gente, boa noite. Então, falando sobre essa questão da sombra, né, que o Carlinhos estava falando, a gente precisa compreender que há uma persistência na sombra. E a gente mantém esse comportamento por condicionamento. E quando a gente realmente começa a observar isso tudo, já é um processo, né? Na verdade, a gente vive num processo de evolução, mas a gente pode dizer que mais de estagnação, né, do que realmente evolução. Então, o trabalho é contínuo, mas de contínuo, de segundo a segundo, de minuto a minuto, observando, principalmente, além dos nossos pensamentos, quais são os nossos sentimentos. Porque antes de a gente ter um pensamento, nós temos um sentimento. E aí dá impulso para isso, dá força para esse sentimento que vai gerar muitos pensamentos, sem estar consciente da situação, é muito grave. Porque aí é o momento onde a gente dá força para essa sombra, né? Que está ali, preponderante. Porque se a gente pudesse fazer um esquema, imagine um desenho, né? Um quadrado, que fosse vermelho e rosa, ou seja, o rosa é uma derivação do vermelho. Então, nós teríamos aí 70%, 80% de vermelho, que seria a sombra, e uns 20% de rosa, que seria a luz, vamos dizer assim, né? E a gente está mergulhado nesse contexto mais denso, por conta do comportamento e dessa força vamos dizer assim, desse impulso todo que a gente vive sem consciência. Então, o impulso vem do subconsciente, e lá é sombra, porque nós somos mergulhados nesse mundo denso, e a gente vai repetindo e repetindo tudo isso sem prestar muita atenção. E aí o exemplo que a Claudine deu realmente é muito interessante, porque a gente pensa que transformou essa sombra, né? E aí vem uma situação onde desperta tudo isso novamente. E aí isso traz o quê? Uma informação. Como a gente vive na superfície. Todos nós. Então, a gente está muito na superfície, tratando das dificuldades em superfície, sem realmente profundidade, porque a gente não sabe muito bem como fazer isso tudo. E aí vem, né? Por quê? Porque a gente não presta realmente atenção em nós mesmos, né? Nos sentimentos que a gente tem, o que está por trás de cada situação, de cada ação. E é isso, já falei demais. E aí, só para finalizar, né? Essa aderência com a parte de baixo é maior por tudo isso, né? Obrigada, minha flor. Obrigada, Cris. Pode falar, Jorge. Normal, eu vou... Aproveita. Mais um tempinho. Então, eu queria reforçar aquilo que eu falei, aquilo que a Cris falou. Tem um diálogo no Evangelho que é de Jesus e Nicodemos, né? Todo mundo fala desse diálogo a partir só do contexto da reencarnação, que ele falou que o espírito nasce da água, que não nasce da água do espírito, tal. Mas tem um diálogo mais adiante que ele é muito maravilhoso. Acho que é um dos mais maravilhosos que eu vi Jesus falar, assim, para nós, nesse contexto do que nós estamos conversando agora. Presta atenção no que ele diz. Ele diz assim, pois Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar, mas para que fosse salvo por meio dele. Veja, nós, quando olhamos para nós, para as trevas, nossa, as pessoas, nós queremos condenar. Aí é que está a questão. Por isso que a gente foge. Liga a câmera aí, Claudine. Eu quero ver suas reações. Eu tô aqui. Por isso que a gente foge. Então ele diz assim, Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo não para condenar. O mundo é as trevas. Jesus é a luz que veio ao mundo cheio de trevas. É o mesmo contexto nosso. Quando você olhar para o seu mundo, não condene.
Pronto. A luz chega ao mundo. Aí ele continua. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no Filho de Deus. Então, se você tiver confiança nesse processo, de que você deve silenciar, observar seu mundo não condenando, mas amando, e você realmente crer nisso, a luz chega na sombra. Você vê, Jesus dá todos os passos daquilo que nós temos que fazer. Ele falou do macro e nós estamos falando do micro. Então, o que nós fazemos é condenar, e quando é que nós condenamos? Quando a gente olha os defeitos dos outros, condenamos. Só que nós estamos condenando a nossa própria sombra. Nós usamos a persona para criticar a sombra do outro, que é a mesma sombra nossa, que nós estamos fugindo, que nós estamos rejeitando. Mas ela precisa ser amada. Aí eles, este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas. A mesma coisa, nós temos luz, mas nós amamos mais, como disse a Cris, por condicionamento, por preguiça, por não querer fazer o trabalho, por resistência, por não querer se observar, por não viver no seu mundo interior, a gente prefere as trevas. Então, esse diálogo, ele diz tudo, absolutamente tudo que a gente precisa fazer. E quem quiser, vá na internet e procure. É o diálogo de Nicodemos com Jesus. É muito fantástico. Obrigado, Claudine. E você desligou a câmera, e eu não pude ver. Não desliguei, vocês estão me vendo? Eu estou aqui. Só se sumiu, mas... Não, é porque no celular ou aparece um, aparece outro, Jorge. Quando tu estavas falando, tu que aparece, a Clô some, mas é porque está no celular. Ah, tá. Mas estou aqui. Se vocês não estiverem me vendo, vocês avisam. Obrigada pelas contribuições e esse ponto que o Jorge colocou do amar, né? Amar nós como somos, né? Sem condenar, e é muito verdadeiro, assim, o quanto falta amor, né? Em todos os aspectos da nossa vida e principalmente conosco mesmo, né? Porque se a gente não se ama, não tem como a gente amar as outras pessoas. Mas a gente está tão acostumado a se condenar, a viver nessa, querendo ou não, uma punição constante que a gente já colocou como padrão na nossa vida, porque aí quando a gente se depara com esses aspectos e a gente não quer lidar, a gente foge, nega, você já está você está se condenando, né? Você está se punindo naquele momento, porque tu não quer ver um aspecto que tu tem toda a potencialidade de mudar e trazer a luz ali para aquela situação. E aí o que a gente faz é negar. E negando, quando a gente nega, não tem o amor mesmo. E isso é muito maravilhoso. Se a gente conseguir não, né? Vamos conseguir. Se exercitar nesse sentido, assim, de se amar verdadeiramente, quando a gente se perceber nessas situações, assim, se acolher, se entender naquele processo que a gente está vivendo e não se condenar, porque no momento ali que a gente sente, que nem nesse exemplo que eu coloquei para vocês, né, nessa situação que me apareceu, e aí eu senti aquele instinto ali de novo, o primeiro impulso foi não gostar, foi me revoltar e foi não me amar. Foi exatamente isso, assim. Porque se eu tivesse naquele momento me amado e entendido que ali tem toda a potencialidade de, de eu ser, de trazer luz, né, para aquilo, como o Jorge falou, eu não teria fugido, assim, eu não teria achado ruim, não teria dado tão voz para aqueles pensamentos que vieram. Né? Mas aí, como eu deixei naquele momento deixei dominar, deixei a situação vir à tona e fiquei espantada, né? Não no momento, mas depois eu fiquei assim espantada de como aquilo ainda tá aqui, né? Foi justamente por isso, assim,
não querer se acolher e se entender nessas situações que são tão parte da nossa vida. Porque a gente escolhe o que a gente vai amar. E a gente escolhe amar só as nossas máscaras, que são uma ilusão, uma mentira. Então, quando a gente está sendo aplaudido e reconhecido pelas máscaras que a gente está usando, a gente está se amando, se é que a gente pode dizer isso, né? Então, ai, não, mas eu me amo, ai, mas eu estou de bem comigo e tal. Não tá, é uma mentira, a gente não tá. Porque quando temos que realmente lidar e se amar de verdade, que é nessas situações aí que a situação pega, que o nosso calo vem à tona, a gente não se ama. Então, que amor é esse? Que é seletivo, que é só quando a gente é aplaudido e reconhecido. Ou quando, sei lá, a nossa máscara tem evidência, não necessariamente sendo reconhecida. Sabe? E a gente não se percebe nisso, a gente não para observar esses pontos, né? A gente acaba fechando muito a percepção ou se iludindo mesmo, né, nesses aspectos e se deixando levar por essa, por essa mente condicionada e deixa passar e acredita naquilo, a gente acredita em tudo que ela diz. Então, acho que essas reflexões todas as falas foram muito especiais, assim, que a gente possa trazer tudo isso para o nosso coração mesmo, para exercitar esse amor. Porque se amar nada mais é do que fazer a vontade de Deus, né? Poder despertar esse amor divino dele que está dentro de nós, né? Vamos continuar com os slides. Vou tirar aqui. Precisamos abandonar o separatismo e aceitar a unidade. Deus. É por meio da caridade, abraçando os nossos irmãos, que conquistaremos a unidade. Este é o canal a Deus. É por ele, é por ele, é por eles que ele nos fala. Então, aqui, de novo, né? Aquele famoso, assim, se reconciliar e amar os vossos inimigos como a nós mesmos. Então, o primeiro passo de tudo, se é que existem passos, é a gente exercitar, então, esse acolhimento e esse amor conosco, com nós, né? Com o nosso mundo interior, com os nossos pensamentos e os nossos instintos, para que a gente possa também amar os nossos inimigos, né? A gente não gosta de colocar essa palavra porque ninguém é inimigo de ninguém. Essa palavra que a gente colocou ou escolheu para determinar pessoas que a gente não gosta ou que fizeram algo de ruim, mas no fim no fim não, né? Somos todos iguais, somos todos irmãos e não existe diferença. E aí, se a gente se exercita nesse amor, a gente pode também amar os nossos irmãos. Porque se a gente se ama e se acolhe, todas as situações que nos acontecerem, elas não vão nos fazer mal, a gente não vai se sentir ofendido. Quando a gente recebe um revés da vida, que muitas vezes vem através dos nossos irmãos, que nos colocam esse espelho, né, na nossa cara, assim, para que a gente se olhe. Se a gente se compreendeu, né, se entendeu, não vai ter a revolta. Tu vai amar e ter caridade por aquele irmão que está te mostrando aquele aspecto que você está podendo ter a oportunidade de ver através dele. Mas se essa compreensão ainda não existe, a gente se revolta, né? Quer colocar o irmão para longe, acha ruim, acha que todo mundo só quer nos fazer mal, tá contra a nossa vida, contra as nossas escolhas, e, e não é assim que funciona. Porque, como ele coloca ali, né, nesse primeiro tópico, Deus fala e mostra essa vontade através dos nossos irmãos, através das situações, das coisas. Então, não são coisas grandiosas, não são acontecimentos grandes que vão nos mostrar a vontade de Deus.
São nessas pequenas coisas que a gente acha banal e que a gente deixa passar a todo momento na nossa vida, porque a gente está preocupado com as coisas que a gente escolheu se preocupar e que a gente acha que faz sentido. E a gente não deixa de, às vezes, olhar por um irmão, de escutar um irmão que está precisando de uma conversa, que está precisando desabafar, que está passando por uma dificuldade. A gente está tão envolvido com os nossos problemas, com as nossas coisas, que a gente não quer parar a nossa vida para dar atenção ou para prestar um auxílio quando alguém nos pede ajuda. A gente não tem tempo, a gente está ocupado demais. E são nesses momentos que Deus está falando com a gente, que Deus está pedindo um pouco de calma, está pedindo para que a gente olhe para o lado e veja que o mundo não gira ao nosso redor, né? As situações não giram ao nosso mundinho só. Não somos deuses do universo, muito pelo contrário. E então tudo que nos acontece é para que a gente tome essa noção de vida e saiba olhar para o lado, olhar para os nossos irmãos, que a caminhada ela só faz sentido quando a gente se auxilia, né? E tá todo mundo contribuindo por todo, e não um trabalho individual ou uma vantagem própria. A vontade de Deus é bondade e amor, ela é vida. As células, nós, e o corpo é Deus. Então, esse exemplo aqui é bem bacana para a gente entender um pouquinho, então, desse funcionamento, desse todo, né, desse universo, que às vezes foge um pouco da nossa compreensão, porque são coisas que a gente ainda tem uma dificuldade de entender. Então, talvez com esses exemplos mais materiais, o exemplo que o próprio Valde traz, a gente consiga entender um pouco melhor. Então, ele coloca que Deus é como se fosse o nosso corpo humano. E para o nosso corpo humano funcionar, cada célula precisa fazer o seu trabalho. Elas têm a sua função individual. E muitas vezes uma célula não sabe o que a outra faz. As células que estão trabalhando no nosso estômago não sabem o que as células do coração faz, não sabem o que elas fazem, mas elas estão trabalhando em sincronia, em organização para que o corpo possa funcionar. Então, se uma delas deixa de funcionar ou se uma delas se revolta, ela cria um câncer e ela adoece aquele corpo. E aí todo precisa haver toda uma organização das células, né, do organismo, para que possa tentar se recuperar daquela célula que se revoltou. Agora, se todo o corpo funciona fluindo, né, tá todo mundo ali na sua função, executando o seu trabalho, então o corpo funciona bem. Então, ele está em confluência, né? E cada trabalho de cada uma é muito importante, porque sem ela, ele não consegue desempenhar o papel necessário. Então, é saber que nós, no nosso mundo aqui, cada ser que está aqui nesse planeta, ou em todas as dimensões que existem, é importante para que o funcionamento da vida e desse universo e Deus possa fluir, que todos nós somos importantes, todos nós temos uma contribuição, todos nós temos algo que só nós podemos trazer para a vida, nenhum é igual. O que a Cris veio trazer para esse mundo é diferente do que o Jorge veio trazer, do que eu vim trazer, do que o Carlinhos, do que a Cláudia. Então, que a gente saiba que a gente é muito importante para essa vida e que a gente possa se descobrir nessa tarefa que a gente veio contribuir e possa fluir nesse organismo tão importante que é a vida, né? A vida em sua extensa totalidade, além dessa temporalidade encarnada que a gente vive.
Esta é a economia da criação. Deus não nos quer orgulhosos e ansiosos, mas confiantes nele. Então, aqui de novo, né? Só para reforçar o que a gente já conversou sobre a ansiedade. É lógico que todas as vezes que a gente está focado na mente e nos nossos pensamentos, sejam eles quais forem, a gente não está fazendo a vontade de Deus, né? A gente não está em afinidade com Ele, com a vida. A gente está se colocando na nossa prisão, se fechando numa concepção de mundo e de olhar a vida de uma perspectiva totalmente limitada. E toda vez que a gente está em sofrimento, dominado e está envolvido nessa prisão mental, não tem como a gente estar alinhado às leis de Deus e ao seu amor. A gente está fazendo o contrário, né? A gente está deixando de se amar, como o Jorge falou tão bem. Então, a gente está se colocando contra esse fluxo que está a todo momento querendo chegar até nós. Então, a todo momento a gente está recebendo essas energias de amor e de cura, e a gente está se colocando contra isso, né? A gente não aceita. Parece uma loucura, né? Mas é exatamente isso que a gente faz. A gente se coloca contra a felicidade que a gente tanto busca, por escolher por os caminhos equivocados e que só nos trazem mais e mais sofrimento. Por que havemos nós de pretender dominar o amanhã se dele nada sabemos? Essa frase, para mim, a primeira vez que eu li assim, eu fiquei assim tão, aí ainda fico, né? Toda vez que eu leio, eu fico tão extasiada, porque o quanto a gente desperdiça tempo e os nossos neurônios, né, na nossa vida, na nossa mente, preocupado com coisas que não nos dizem respeito, que a gente não tem controle, com o amanhã. A gente sempre fica tão focado, ainda mais, né, nesse meio tão estimulado que a gente vive, né, de informações e coisas que a gente tem que estar o tempo todo pensando e fazendo, né, sempre nessa correria. A gente conversou lá no início que não necessariamente precisamos estar envolvido nisso, é uma escolha nossa adentrar nessa energia de uma ansiedade coletiva, mas a gente se envolve tanto nisso, nessa forma de pensar, que a gente está sempre preocupado com amanhã, com as coisas que vão acontecer ou que vão deixar de acontecer. A gente já coloca uma história completa para a nossa vida, para determinadas situações, o que vai acontecer, o que vai deixar de acontecer. E a gente esquece de um pequeno detalhe, uma coisa pouca, assim, coisa pouca, que a gente não domina nada, que a gente não tem controle sobre os acontecimentos, sobre a vida, sobre as outras pessoas. E aí a gente gasta uma energia desnecessária, eu mesma sou campeã de fazer isso, com umas coisas assim, mirabolando, e geralmente no sentido negativo, né? De coisas que, sei lá, que não vão dar errado, que não vão funcionar, que não vão dar certo, que não vão... E aí você fica ali, sendo que poderia estar gastando toda essa energia em se compreender no agora, em toda essa situação ali que você está vivendo, nessa projeção infinita aí de coisas que a gente fica tentando se distrair para não focar no agora. E a gente não se olha e não se observa naquele momento, assim, às vezes nem se percebe que está fazendo isso, que está se preocupando com o amanhã ou com coisas que fogem totalmente do nosso controle. A gente fica ali, ó, só dando energia para aquilo, para aquela movimentação, não se percebe como uma fuga do agora e acha que é isso mesmo, que se a gente não fizer esses planos, né, que a gente chama de planos e controlar as coisas aí, querer fazer do nosso jeito, não funciona.
E aí todo dia vai lá as situações e as coisas e nos mostram que realmente não funciona. Não funciona o nosso jeito de querer controlar e achar que vai acontecer daquela forma. As coisas vão acontecer como elas têm que ser, como for o melhor para nós. E a gente vê tudo isso acontecendo, se revolta porque acha ruim, porque daí, não aconteceu como eu estava esperando, aconteceu diferente. E até tem uma história engraçada que eu vou agora contar as histórias. Mas eu compartilhei aqui ano passado uma história do processo seletivo do mestrado, que foi bem engraçado. Eu participei, né, do processo de seleção no ano passado. E aí eu tava assim, né? Nossa, meus planos na minha cabeça, assim, estavam todos feitos. Eu já tinha sido selecionada, tava tudo certo, tudo, nossa, né? Muito, tudo bem definido na minha cabeça. Nem um momento assim eu pensei, não, se não der certo, não. Tava tudo já desenhado, né? Eu desenhei o futuro da situação. E aí, aconteceu o processo e tal. Aí, no dia do resultado final, eu tava certa, né? Pensei, eu vou abrir, meu nome vai estar lá, não tem como, não tem erro. Bem, bem arrogante e orgulhosa. Aí, chegou o dia, fui abrir a lista, cadê meu nome? Aí, eu pensei, não, só pode ser que aconteceu alguma coisa errada, né? Não é possível. Como é que meu nome não tá aqui? Aí, eu me dei conta que, não, pera, acho que eu não fui selecionada. E aí, lógico, né, que eu fiquei triste, chateada e me revoltei. Não me revoltei, assim, mas fiquei triste, né? Tipo, fiquei daí, nossa, mas aqueles pensamentos lá do hipo que vem na nossa cabeça, não sou boa, não sou suficiente e tal. E, e aí, depois, né, de um tempo, depois de eu processar toda essa situação e ver, assim, o quanto eu tinha sido orgulhosa e arrogante, eu vi que aquele não era realmente o melhor momento que poderia ser para acontecer, né? Para eu entrar, que eu tinha outras coisas que eu precisava me dedicar, né? Ano passado, né? Pandemia, tudo vindo à tona, um pedido assim enorme para a gente se olhar e se entender. E eu sempre fui campeã de fugir disso, sempre quis fugir desses momentos que eu tinha que estar comigo, estava sempre buscando fazer muitas coisas para não ter que me encarar, não ter que olhar para os meus pensamentos e para mim, assim, né, no geral, me observar, ficar comigo, assim, eu tinha muito, eu não via isso, né, mas eu tinha muito problema em ficar com a minha própria companhia, eu não gostava de ficar sozinha. E não foi à toa que o mestrado não deu certo, né? Porque esse pedido estava mais do que forte, assim, porque era aquele momento que a gente tinha que ficar 100% em casa, estava trabalhando de casa. E aí, qual que seria o momento mais favorável para que eu pudesse me encarar, né? De tanto tempo que eu vinha fugindo. E aí, lógico, né, que é doloroso, né, difícil, a gente não quer se olhar, e aí você tem que se olhar. E aí tu vê muitas coisas, né? Por essa falta de se amar mesmo, né? Que a gente se coloca numa resistência e se projeta em várias coisas de ilusão. E aí tu tem que se olhar assim e ver, nossa, eu sou assim, olha esses pensamentos aqui que eu tenho. E, enfim, aí não deu certo lá o mestrado, foi um ano muito bom, nesse sentido, né? De eu poder ter um pouquinho mais de contato comigo, me observar. E aí, nesse ano, eu tentei o processo de novo, a seleção. E aí, esse ano, eu estava assim, vivendo o que eu não vivi no ano passado, como um processo de, nossa, vou aprender, né? Eu vou tirar essa experiência para aprender, eu vou fazer esse projeto de pesquisa para aprender e vou levar como um aprendizado. Se der certo ou não der, depois, né? Não é o que faz diferença, o que faz diferença é o que eu vou tirar de aprendizado. Quando for o momento certo, vai dar. E aí, tanto que foi tão engraçado que eu não tinha visto quando saiu
a lista dos classificados. Foi uma menina que eu conheço assim de vista, que veio me mandar uma mensagem e falar assim: ah, Claudine, tu já se formou, não sei o quê, porque eu vi o teu nome na seleção, tu foi aprovada. Aí eu fiquei assim, como assim? Como assim foi aprovada? A lista nem saiu ainda dela, não, já saiu e tal. Esse ano foi completamente diferente, assim, porque eu me desapeguei daquela situação, assim, é, não que não é um objetivo, né? É o objetivo, eu pretendo estudar e tal, fazer a dissertação, mas não sei, a minha forma de me conduzir naquele processo, de lidar com os meus pensamentos e a forma com que eu fui, foi diferente. E aí as coisas aconteceram de uma forma diferente, e tem acontecido de uma forma diferente. E não que eu não sou mais orgulhosa nem arrogante, longe disso, né? Porque é lógico que eu sou. Mas, mas foi muito bom, porque viver aquele revés daquele processo e aí ter a oportunidade de viver a situação de uma forma diferente de novo. E, e era isso. Era só para compartilhar a experiência que eu já tinha contado essa história, parte dela, né? Ano passado, quando eu não passei, aí eu contei aqui a história, agora a história continuou. Mas aí vamos continuar com os Ô, slides. Claudine, Sim, Jorge, pode falar. deixa eu explicar uma coisinha que, de repente, esse exemplo pode servir para todo mundo. Quando você mesmo disse que você fugia de você mesmo. Quando a gente foge para o mundo não real, entende? E a gente se aprisiona ali. E esse mundo não real, que ele mantém os conteúdos da sombra, porque é onde a gente está enclausurado, ele começa a fantasiar. Foi o que aconteceu com você. Você fantasiou e você se deixou levar, se deixou induzir, se deixou conduzir pela sombra. Se tivesse dado certo, você ficaria uma prisioneira da sombra para a eternidade. Para a eternidade não, que é muito, mas sofreria muito para desfazer o processo. Por isso que ele foi negado para você, no sentido de te salvar de você mesmo. Quando você começou a olhar para dentro de si, a fantasia ela diminuiu, a relação de você com a sombra diminuiu. E aí você pode ter um contexto da realidade. E é importante que todo mundo, eu estou usando o exemplo da Claudine para todo mundo entender. Quando você começar a fantasiar, achar que você é isso ou aquilo, para cima ou para baixo, cuidado, você está prisioneiro na sombra. Você está fantasiando com todos os conteúdos da sombra que você tem. Que eles não são reais. E a finalidade deles é que você não obtenha um autoconhecimento, que você mantenha a mente alienada a esses tipos de conteúdo e que você não veja o mundo real. Esses são objetivos disso. E por quê? Porque você não usa do amor, você não vive com você mesmo, você vive em fuga, você vive rejeitando esses conteúdos. Mas ele te pega porque a tua máscara ela vai exigir que você apareça mais do que você é. Que foi o que aconteceu com a Claudine. Ela usou a máscara como conteúdo da sombra para se achar muito mais do que ela era e fantasiou dentro desse mundo. E essa fantasia tirou dela toda a capacidade de discernimento, de autoconhecimento, de liberdade, de sentimentos bons, e ela viveu um mundo que não era real, e Deus salvou ela. Então, vamos tomar cuidado com essas fantasias que a nossa mente diz, tanto para o bem como para o mal, como a gente acha que, como a Claudine falou, que não presta, que não vale nada, que tem que sofrer, ou como a gente acha que a gente é a primeira maravilha do mundo, né? São todos conteúdos fantasiosos de dentro da sombra que você precisa olhar para eles com muito amor, mas se libertando deles, readquirir a sua liberdade. Existe um processo de desidentificação com essa sombra, a partir de uma identificação de que ela existe. Então, vamos despertar, gente, tá bom? Foi um excelente exemplo, Claudine. E parabéns, que dessa vez você conseguiu, né?
Você merece muito mais. O seu tempo vai chegar. Obrigada. E isso que o Jorge colocou é bom reforçar assim, de quanto realmente para cima, né, para se achar super bom e no topo da situação, da mesma forma ele te joga lá para baixo, porque nessa situação eu vi isso acontecer exatamente no momento que eu estava super achando que ia dar certo, confiante, orgulhosa. Depois, quando a situação não deu certo, e que não é que não, a situação não deu certo, é que a vida aconteceu como tinha que ser, né? Que não era para acontecer. E aí, nossa, aí você se joga lá embaixo e se acha a pior pessoa do mundo. Então, como a gente vai no pêndulo ali, totalmente cego, assim, do processo, né? Não vê nada, não enxerga nada. Tu vai, veio o pensamento, tu se joga, assim, tu acredita. E, e aí é o nosso ponto de cada dia estar se observando nesse sentido, porque a todo momento a gente está fazendo isso, né? Não é só nessas. Eu contei esse exemplo porque foi algo assim mais notável, vamos dizer. Era uma busca, uma vontade, né, de conquistar algo. Mas isso acontece o tempo todo com todos os nossos sentimentos, com as situações que a gente vive, seja num relacionamento amoroso ou de amizade, ou com os nossos próprios pensamentos mesmo. A gente vai lá em cima e ao mesmo tempo lá embaixo, né? Como eles nos dizem o contrário. E a gente não se percebe, não se observa nisso, e aí tu fica sendo manipulado ali pelo pensamento, pela situação, e fica se jogando de um lado e pro outro, assim, que nem marionete, né? A gente já falou sobre isso aqui em outras aulas, e é assim que a gente funciona. Por não dedicar esse tempo em se observar e se aprender e aprender, né, sobre nós, assim, dedicar esse tempo para aprender. A gente se foca na situação ali, no acontecimento e vai, assim, né, na superficialidade, que nem a Cris comentou. Tu não coloca o olhar de uma forma mais profunda, ou nem se propõe a olhar de uma forma mais profunda. A gente só se apega ali nos aspectos, geralmente que a gente considera que a gente tem vantagem e vai, né? Segue o fluxo. Aí quando a vida acontece, né, e nos mostra que, opa, as coisas não são bem assim, né? A gente se joga lá para baixo. Então, vale esse estar atento a esse movimento aí que a gente vive pendular o tempo inteiro, sem nem se perceber, né? Ou se achando a melhor pessoa do mundo, ou se achando a pior, assim. A gente tem dificuldade de ver as coisas de um ponto mais de equilíbrio, assim, né? De nem tanto o céu e nem tanto o fundo do poço. Então, é a nossa jornada aí de se observar e se conhecer. Ô, Clô, Oi, acho que Jorge quer falar, Cris quer falar, Jorge fala, então. Deixa a Cris Depois a falar. Cris. Não, deixa a Cris Tá, falar. então Cris fala, depois Jorge fala. parabéns! Que massa, parabéns, parabéns. Eu só queria aproveitar a deixa para lembrar de uma máxima que eu aprendi com vocês aqui no curso, que é: as coisas acontecem quando tem que acontecer e da melhor maneira que tem que acontecer, né? Então, é difícil quando a gente está na situação a gente pensar e entender esse processo, né? E às vezes depois, quando passa um período, quando acontecem algumas coisas e tu olha para trás, daí tu pensa, obrigada, né? Tudo faz sentido agora, né? Então, é aquela velha história, né? A gente tem que acreditar e ter fé, porque não é do nosso jeito sempre, né? Às vezes a gente tem que acreditar e realmente ter fé que as coisas vão se encaminhar da melhor maneira que tem que acontecer.
É mesmo. Obrigada, Cris. É bem isso, assim, a gente fica muito focado aí nessas nossas fantasias, né? Fica fantasiando as coisas para parecer tudo um pouco mais bonito. E aí, quando a vida dá esse chacoalhão aí, a gente tem que cair na realidade e a gente fica se achando vítima e, ai, meu Deus, coitadinho de mim, nada dá certo. E não é assim, né? Na verdade, tudo dá certo. Tudo é muito maravilhoso. Pode falar, Jorge. Claudine, eu tinha falado do texto do Nicodemos com Jesus e agora me deu assim uma luz bem grande depois que você contou. Quando você falou que você ficou fantasiando dentro do processo, achando que iria passar, que já estava lá e etc. Tal, e quando Jesus diz assim, ó, que ele é a luz do mundo e quem nele crer não está condenado, está salvo. Mas quem não crer nele está condenado. E é isso que eu quero levar. E ele diz: você está condenado porque você ama a sombra, porque você está na sombra. Quando você acreditou em tudo aquilo, você percebe o que eu quero dizer? Você se identificou, você confiou na sombra. A tua crença, ela estava na sombra. Aí é que eu quero levar agora. Não estava na luz. Porque ele diz: aquele que crê em mim não será condenado, mas aquele que crê na sombra já está condenado. Porque a própria sombra é condenação, tanto que não deu certo. E você ainda foi para um ambiente hipo, né? Ainda acabou caindo mais dentro da própria sombra. Você entende o que ele quer dizer? Então, é preciso que cada pensamento nosso, cada situação, você perceba se aquilo é luz ou é sombra, porque se você acreditar na sombra e viver a sombra, você está condenado a tudo que aquele pensamento e aquela situação vai trazer de ruim. Percebe o que eu quero dizer? Não? Se você não discernir se aquele assunto ele é sombra, o que é que ele quer com você e onde está a luz nisso tudo, porque tudo é dualístico, tudo vai trazer a parte sombra e luz. Mas ele diz: aquele que crê em mim, né, não tem condenação. Aquele que crê na sombra já está condenado pela própria sombra. E a sua crença, ela estava na sombra. Você acreditava que ia passar. Você acreditava que era boa o suficiente. E não teve espaço para mais nada. E aí está a própria condenação. Que não foi ninguém que fez, foi você próprio. Porque a tua capacidade de discernir, a sua capacidade de ser livre, de usar o seu centro para ver a dualidade entre sombra e luz, ele deixou de existir porque você quis acreditar na sombra. E aí nós fazemos isso o tempo todo, nós não investigamos o nosso pensamento. Entende o que eu quero falar? E a gente crê em fantasias, em absurdos que a nossa mente coloca. Como você falou muito bem, achar que o outro é inimigo, né? E dessas coisas que o outro pode nos fazer mal, qualquer outro absurdo que a gente pode imaginar. Que a gente é bom o suficiente ou que a gente é ruim o suficiente. E tudo isso a gente passa a crer como verdade. E aí está a própria condenação. Porque a gente não crê na luz. A gente não se relaciona com ela. Eu não sei se eu consegui me fazer entender, mas é isso. Obrigado. Sim. Agora, ainda mais, né, com essas reflexões de agora, eu vejo bem nitidamente isso. E quanto a gente faz isso, assim, por não dizer o tempo todo, né, da nossa vida. Tu se apega ali, tu se identifica naquela sombra, naquela máscara, a gente tem um apreço, assim, tão grande, uma identificação, que quando a gente perde, né, não quando a gente perde, mas quando a vida nos mostra que aquilo é uma ilusão, a gente sente, assim, tipo, uma perda, né, dói. E para ver o quanto identificada a gente está, né, com aquela ilusão, assim, muito engraçado isso. Porque é como se fosse pessoas, assim, que a gente
convivem com a gente em determinados momentos e depois seguem seu caminho, né? E se afastam e a gente sofre, dói. Com essas coisas e essas fantasias que a gente tem é a mesma coisa. Esse apego, né? Essa necessidade que a gente tem de se sentir seguro por tudo isso, assim, numa falsa ilusão ali de tu estar envolvido com esses pensamentos e essas situações, elas te distraem, né? As fantasias te deixam numa fuga, né, da realidade. É por isso que elas funcionam, esse é o objetivo. Mas aí tu se envolve naquilo ali e aí quando a vida mostra a realidade, a verdade, aí nossa, dói. É como se perdesse algo assim muito grandioso, né? Porque dói ali no ego, dói na identificação que a gente tem. Mas, nossa, é muito bom. Por isso que é muito bom a gente compartilhar os nossos exemplos, as nossas situações. Eu sinto, assim, muita falta disso no geral, de poder compartilhar as dificuldades e ouvir, assim, outros pontos de vista das reflexões, porque é assim que a gente vai crescendo, né? Eu lembro que quando a gente iniciou lá o grupo dos jovens, eu mesma tinha muita vergonha, assim, de falar e compartilhar. Eu sempre fui muito reservada, né, com minhas coisas, com a vida, assim. Principalmente por não querer olhar, né? Então eu deixava tudo muito bem guardado ali, ficava na minha prisão com as minhas coisas. E não gostava, assim, de falar sobre a vida. E aí depois, assim, que eu fui ouvindo o pessoal e aí a gente vai, né, se percebendo que, nossa, a gente não é nada disso aí que a gente criou, dessas máscaras, e não tem por que ter vergonha ou ter receio, porque todo mundo é igual. E aí tu vai compartilhando as tuas histórias e aí recebe essas outras perspectivas de olhar. É muito maravilhoso, assim, eu gosto muito disso. E gosto muito quando a gente tem essas oportunidades na aula, né, que o pessoal se sente à vontade para falar. A gente sabe que é um processo, né, que né, não quer dizer que todo mundo tem que falar e compartilhar os seus problemas, mas é muito bom quando a gente tem essas trocas, assim, e consegue compartilhar, porque às vezes o que um fala é a mesma coisa que o outro está vivendo, não necessariamente naquele ponto, naquela situação, mas na mesma perspectiva, né, no mesmo dilema, né, emocional é o mesmo. Mas agora vamos voltar para os slides, senão eu não vou acabar hoje. Obedeçamos à lei e o auxílio está garantido, pois a vida foi querida por Deus e com ela ganhamos o direito e os meios para vivê-la. Ele está presente em toda parte. Não manifesta-se por ações diretas, mas sim agindo no profundo ou pela profundeza. Diferente de nós que esperamos acontecimentos da superfície, a vontade de Deus reside no interior da vida, aflora os fatos e a realidade. Então, bem para fechar o que a gente estava conversando, né? A gente espera que tudo aconteça no nosso mundo de fantasias, no nosso mundo de ilusões, né? Nessas superfícies que a gente se apega. A gente espera que a vida aconteça ali, que tudo seja como planejado, como controlado, e a vontade de Deus não está aí, né? Ela está na realidade, e a realidade é a vida com os fatos como eles têm que ser, que nem a Cris falou, né? Tudo acontece da melhor forma que pode ser, no melhor momento, com as melhores pessoas, e não necessariamente isso é o que a gente planejou, né? O que a gente idealizou, com certeza não foi, porque a nossa idealização é baseada na fantasia e na identificação com essa sombra, e, e Deus é luz. Então, Ele vai trazer a luz para a nossa vida para que a gente possa ver todas essas ilusões aí que a gente vem alimentando. Ó, falando em ilusão,
Iludidos pelas vozes do mundo que não atingem a nossa alma, o mundo tem pressa, pois está encerrado no tempo. Deus fala calma, pois é o Senhor do tempo. O mal clama nas praças, na superfície. Faz-se ouvir bem materialmente, por isso parece prevalecer. O bem vem de Deus. Enxerga-se com mais dificuldade, já que está oculto no interior, onde silencia e espera. Amadurece na raiz. Deus esculpe nas profundezas, onde tudo nasce, enquanto o homem escreve na superfície. O bem move-se lentamente com transformações profundas e duradouras. É pacífico, praticamente invisível, mas obedece aos impulsos da vida. Deus, com a sua silenciosa presença, alimenta e renova o universo. Ele é o centro e a fonte da vida. E aqui, nesse slide, para ficar mais do que claro para nós que vivemos, né, tão envolvidos nesse aparente mal que a gente classifica como coisas ruins e dificuldades e problemas, mas que o bem está sempre atuante, está sempre se movimentando, está fazendo acontecer, está ali estruturando todos os acontecimentos da nossa vida para que a gente tenha o melhor proveito. E isso a gente não percebe, a gente não consegue ter esse olhar profundo de compreender, né, a vida nos seus aspectos mais profundos, assim mesmo. Então a gente se apega ali na superficialidade e acha que tudo é ruim, que tudo é contra nós e deixa de enxergar Deus, né, em tudo e principalmente poder fazer a sua vontade. A gente se perde aí nesse nosso mundo de ilusões. Olha, já chegamos no último. Eu achei que tinha mais, mas que não tem problema, a gente pode conversar mais. Deixa eu ver, falta 10 minutos. Bom, eu vou encerrar e a gente continua conversando. Na profundidade, no espírito que devemos procurar ouvir as vozes que nos dizem qual é para nós, no nosso caso e em cada momento, a vontade de Deus. Então, que a gente possa levar todas essas reflexões dessas 2 aulas da semana passada e dessa semana para o nosso coração, para a profundidade do nosso ser, que a gente se proponha a todo dia, cada segundo, a cada momento, se observar um pouco mais profundo do que a gente está acostumado, que a gente possa direcionar e fluir nessa vontade de Deus e deixar de lado esse nosso ego, essa nossa forma egoísta de querer levar as coisas do nosso jeito e achar que a gente domina e controla, que a gente possa se desapegar, soltar dessa necessidade de controle que a gente tem sobre as coisas, para poder observar um pouco mais a cada momento o quanto Deus fala com a gente, o quanto Ele fala através dos nossos irmãos, e que a gente possa se amar e amar a todos que estão ao nosso redor, estão no nosso mundo, e a gente possa fluir nesse amor e nessa vontade de Deus. Eu acho que era isso dos slides, a gente pode conversar mais. Não sei se alguém quer fazer algum comentário, trazer alguma situação ou alguma pergunta que não ficou claro, a gente conversa e vai tentando também, não que a gente já domine todos os conteúdos, mas a gente vai criando formas de compreender e entender a situação de uma forma mais clara. Cris, pode falar. Então, Clô, e todo mundo, né? Já que é o último slide, eu vou propor uma reflexão. O que é a profundidade? O que é esse... É na profundidade, no espírito, que devemos procurar ouvir as vozes que nos dizem qual é para nós o nosso caso
e em cada momento a vontade de Deus. Na primeira frase, acho que a gente podia dizer é que quando a gente ouve em profundidade, ou vê em profundidade, a gente não deve dar ouvidos aos primeiros impulsos que chegam, aos primeiros pensamentos, né? E principalmente exercitar a prudência. E o que é a prudência? O que é um ser prudente? É um ser equilibrado, que consegue ter mansidão suficiente para ver o todo. E quando a gente começa a ter esses atributos, ou seja, mansidão, que traz prudência, que traz equilíbrio, a gente está conseguindo sair um pouco da superfície e adentrar de uma maneira um pouco maior nessa profundidade. Profundidade já diz, né? É profundo, mas a partir do momento que a gente já sai da superfície, a gente já começa no caminho da profundidade, ou seja, são camadas que vão sendo retiradas para que a gente realmente possa enxergar o que está por trás de tudo, permeando tudo isso, né? Então, que a gente tenha esse pensamento, principalmente de mansidão, porque sem uma mente calma, nós não temos condição de olhar em profundidade. Porque aí nós vamos estar dominados pelos impulsos do subconsciente, né? Na agitação mental que a vida provoca na maioria de nós, né? Então, é o exercício da meditação que traz uma calma para a criatura e vai possibilitando esse estado, que esse estado apareça, vamos dizer assim, né? E que então a gente consiga mergulhar nesse eu, porque é ali que está todas as mazelas, né, que a gente traz em profundidade, e deixar de olhar tudo isso com aquele olhar só panorâmico, né, de quem vê, mas não enxerga, ou ao contrário, né, quem enxerga e não vê de verdade. É isso. Obrigada, Cris. Nossa, muito maravilhosa essa tua fala. Não sei se alguém quer fazer mais algum comentário. Ainda temos uns minutinhos. Jorge, não sei se tu quer fazer mais uma fala, senão a gente já pode. Segundo Platão, o bem é tudo que nos aproxima de Deus, o mal é tudo que nos afasta de Deus. A vontade de Deus é que a gente faça sempre o bem. Para isso, como a Cris falou, nós precisamos da prudência, da mansidão, da brandura, da afabilidade, da misericórdia. E esses nos levam a ter prudência. Prudência é a capacidade de discernir, de ver antes se aquilo nos aproxima de Deus ou nos afasta de Deus. Por isso, como a Cris falou, não se deve ir para a superfície. O primeiro pensamento, você crer nesse pensamento. Porque se ele for de sombra, você vai acreditar nele e você vai ficar prisioneira dele. E você não vai ver a verdade. Já que você não discerniu, já que você não buscou a profundidade do assunto. Parabéns, Claudine, mais uma vez, né? Você, como sempre, muita luz para todos nós. Que Deus continue te dando sempre mais para que você possa espargir com a gente, tá bom? Obrigada, eu que agradeço. É sempre muito bom estar aqui conversando e compartilhando. É muito mais eu que recebo do que compartilho. É muito bom. Sempre falo isso e é verdade. Estar aqui falando, né, compartilhando. Poder transmitir um pouquinho desses conhecimentos que chegam para a gente e aprender, porque, nossa, se tem um aprendizado é quando a gente está aqui falando assim, acho que nada encaixa mais do que ter a oportunidade de dar aula
E essas aulas que a gente dá já dá por várias vezes, que nem a da resistência que o Jorge falou. É engraçado, porque cada vez você compreende de uma forma diferente e é tão necessário, assim, realmente entender por repetição, repetir, repetir, repetir. Às vezes parece até chato, parece que a gente fala as mesmas coisas, mas é só assim que entra na cabeça, assim, e vai descongelando o coração. É, é isso, eu acho. Já vou tirar aqui meus slides. Mas você já abriu a porta do muro, tá? Então já está mais fácil. Parabéns. Só a porta, criei uma janelinha. Não, a porta, já abriu uma grande porta. Não se diminua também. É. Está indo bem, não é? É isso aí. O processo é devagar, mas está indo. Graças a Deus. Será que a Cris faria o encerramento? A Cris está firme aí. Sim, até eu lembro que eu falei outro dia pro Jorge que quando a gente começou lá no grupo dos jovens a falar, né? Que antes no começo a gente só ouvia, né? Ninguém falava nada, né? Todo mundo ficava bem quietinho. Aí o primeiro movimento do Jorge para fazer a gente falar foi ele pedia para a gente ler o Evangelho e aí comentar sobre o Evangelho. E aí ninguém queria falar, ninguém queria comentar nada. Ninguém queria compartilhar o seu entendimento. E aí foi uma luta, uma insistência muito grande do Jorge para que a gente falasse, conversasse, e até que depois a gente já estava todo mundo compartilhando os seus problemas, as suas dificuldades, e, e era muito bom, sinto muita falta. Pode encerrar, Cris, eu acho. Ainda tem uns minutinhos. Tá bom, vamos lá então. Então, primeiro eu queria te dar meus parabéns pelo mestrado, né? Mas principalmente pela tua dedicação em relação ao teu autoconhecimento. E que a Claudine, para quem nos vê agora ao vivo e para quem nos ouve depois gravado, né? É um grande exemplo, porque ela é uma jovem, uma moça, né? Na flor da juventude, que decidiu trazer junto, né? A evolução dela enquanto espírito e enquanto profissional e filha, e como pessoa numa comunidade, né? Numa sociedade. Então, vai aqui os nossos parabéns. Que Deus te ilumine, te mantenha consciente, dedicada, e que todo esse trabalho que é feito aqui, às terças e às quintas-feiras, tem um propósito muito maior que qualquer um de nós possa imaginar. Né? Que nós estamos plantando sementes nos corações de cada um, que com certeza vão germinar e trazer muitos frutos, talvez não ainda nessa existência, mas nas que virão. Então, elevemos os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, agradecendo um momento de muitas bênçãos. Cada um possa sentir nas suas residências as bênçãos divinas caindo sobre cada um de vós, tratando seus espíritos, seus corpos. Que Deus emane amor e luz ao coração de cada um. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações. Livra-nos, Senhor, de tudo que seja mal, que assim seja. Muita gratidão a todos. Uma boa noite. Parabéns, Claudine.
Quinta-feira tem aula. Obrigada. E é Quinta tem aula, boa obsessão noite a todos. infantil. Está muito legal, quem quiser comparecer, não é? Claudine, agora conta para mim, você chorou ou não chorou? Tem que falar a Parabéns, verdade. Clô. Olha só que eu chorando. Ai, ai. Parabéns. Parabéns, Clô, parabéns. Obrigado pela aula Obrigada. de hoje. Boa Mas noite você a todos. merece tudo, Claudine. Fica com Deus aí, tá bom? Um abração. Obrigada. Amém. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Boa noite, gente. Até quinta-feira. Até Fizesse ela quinta. chorar, Jorge. Ai, chorei. Boa noite a todos. Boa noite.